Vamos então dar continuidade ao nosso currículo Teologia do Discernimento. Eu tenho tratado alguns temas e apresentado para os irmãos uma bibliografia para que a gente possa perceber que algumas das temáticas que temos desenvolvido na igreja, elas possuem um grande lastro na própria história da igreja. Esses temas, estes assuntos já foram tratados e vários teóricos, teólogos lançaram obras para abençoar a igreja no decorrer dos séculos. Em relação à teologia do discernimento, nós temos um homem chamado Henry Nouwen. Ele escreveu um livro chamado Discernimento. E este livro, ele também trata a respeito do discernimento bíblico, dos aspectos do discernimento bíblico. E aí ele vai ter vários capítulos mostrando como as disciplinas espirituais produzem discernimento bíblico. É bem interessante como os hábitos que nós adquirimos na nossa vida nos abençoam a ponto de conseguirmos discernir aquilo que está ao nosso redor. Ele afirma o seguinte: o discernimento de espíritos, que é o tema desta aula, é uma tarefa para a vida toda. Não consigo ver outra maneira de discernimento do que estar comprometido com uma vida de oração e contemplação incessantes, uma vida de profunda comunhão com o Espírito de Deus. Então, o Nouwen, ele nos chama a atenção por falar do discernimento, atrelando o discernimento a estas práticas como vida de oração. Então, não é possível termos discernimento sem que possamos estar aos pés da cruz, sem que possamos ter uma vida comprometida de oração, de contemplação, de leitura das Escrituras, de comunhão com a própria igreja. Então, ele vai desenvolver para nós que o discernimento, ele é alcançado a partir do momento que a gente vai cumprindo as coisas básicas. Às vezes a gente fala, eu gostaria de ser uma pessoa com discernimento espiritual, com uma visão maior espiritual. Tudo isso começa pelas pequenas coisas. Tudo isso começa com uma vida consagrada de leitura bíblica, de oração, de participação na comunhão da igreja, de serviço. E Deus vai nos abençoando, vai nos fortalecendo, vai nos capacitando, então, com discernimento. Conhecer Jesus, ler suas palavras e orar cria uma clareza crescente sobre o mal e o bem, o pecado e a graça, Satanás e Deus. Essa clareza me chama a escolher o caminho para a luz, sem medo e de forma direta. Quantas vezes os irmãos já se colocaram em um tempo de oração e ali Deus fala ao nosso coração? E ali Deus, inclusive, nos dá direcionamento. Não é um direcionamento onde nós ouvimos uma espécie de voz, mas Ele fala ao nosso coração. E nós saímos de alguns momentos de oração com decisões tomadas. Nós chegamos na oração ainda um pouco confusos, querendo clareza, e é naquele período de oração que nós saímos e dizemos, é isso mesmo que Deus quer para a minha vida. E nós saímos firmados, nós saímos mais equilibrados, porque não é possível ter discernimento sem que a gente invista tempo na presença de Deus. E ele nos fala sobre termos uma vida de leitura da Bíblia. Logicamente que a fonte número 1 do discernimento é a Bíblia. Então, se eu desejo conseguir avaliar tudo que está ao meu redor, eu preciso de parâmetros para fazer esse tipo de avaliação. Quais são os parâmetros? O conhecimento bíblico. Então, há
interpretação adequada das Escrituras vai me levar, então, a olhar para a vida e fazer julgamentos e ter clareza. Então, poder discernir entre o caminho da luz, o caminho das trevas. Discernimento, ele chama a nossa atenção. Não é julgar os motivos de outras pessoas, não é julgar o coração das pessoas. É sobre distinguir a boa orientação das mensagens prejudiciais e o Espírito Santo dos espíritos malignos. Isso é julgar os espíritos. Nós precisamos estar próximos de Deus a ponto de entendermos quando realmente se trata do Espírito de Deus agindo e fazendo a partir das suas Escrituras, ou quando se trata de algo confuso, de algo místico, de outros espíritos que não seja o Espírito do próprio Deus. Então, quando nós falamos de discernir os espíritos, de discernir, por exemplo, os ensinamentos, este currículo, que nós temos alguns parâmetros que não podem ser ultrapassados no quesito do julgamento. Somos chamados a julgar, mas não podemos julgar as intenções do coração. Isso pertence a Deus. Nós podemos julgar o ensinamento. Nós podemos julgar as práticas de quem ensina, a vida de quem ensina, mas as intenções é algo complexo. Nós temos dúvida sobre a intenção das pessoas. Então, nós podemos ouvir alguém e ter essa dúvida na nossa alma, mas isso não significa que eu posso julgar e dizer que aquilo que a pessoa está fazendo não é de Deus, porque eu não sei. Ou eu posso julgar aquela inclinação, aquela intenção, porque eu de fato não sei. Duvidar é colocar isso na presença do Senhor e deixar Deus agir e responder no seu devido tempo. Então, essa classificação, conhecida como discernimento de espíritos, é destinada à nossa proteção e não ao julgamento do irmão, e não à destruição da igreja. Discernimento de espíritos é para que a igreja possa entender que certos ensinamentos, se entrarem pelas portas da igreja, trarão dano, trarão prejuízo. E nós precisamos, então, julgar e prestar atenção para que isso não prejudique ou danifique a igreja do Senhor Jesus. O chamado para discernir está em várias partes das Escrituras, inclusive a expressão discernimento de espíritos, ela aparece nas Escrituras, como nós vimos. 3 textos, eles tratam sobre o ato de discernir, inclusive 1 Coríntios 12:10 fala sobre o discernimento do Espírito. Então, nós somos chamados a discernir os espíritos. E é dito que discernimento de espíritos é um dom. Está alistado ali na lista dos dons. No texto de Hebreus 5:14, vamos abrir nessa passagem. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 11 e focar no verso 14. Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática,
tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Perceba que o alimento sólido, à medida que a gente avança em conhecimento de Deus, conhecimento da doutrina, refletimos, pensamos, a Bíblia nos diz que nós estamos exercitando aí as nossas faculdades. Então, nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos treinando essas faculdades mentais, cognitivas, espirituais, pelas quais nós iremos discernir entre o bem e o mal. Nesse texto, quando ele faz uma comparação entre aqueles que estão se alimentando de leite e daqueles que estão se alimentando de comida sólida, usando aí a figura do bebê, que por um tempo só pode ingerir comida líquida, né? Só pode estar com leite. Ele diz, tem vários crentes que estão ainda nesta fase, mas não estão nessa fase porque nasceram agora. Estão nessa fase porque são tardios em ouvir. Estão nesta fase por causa de um coração rebelde, não crescem, não amadurecem. Os anos se passam e a gente precisa ficar lançando novamente, ele usa essa expressão, as bases, os princípios, porque tudo mexe com a pessoa. Ela escuta uma nova doutrina, uma nova ideia, ela começa a questionar todos os princípios elementares e vem novamente confusa com os grandes questionamentos da fé. E aqui o autor de Hebreus está nos dizendo, estas pessoas já deveriam ter saído desta fase. Então, meus irmãos, há uma expectativa bíblica para que a gente saia de um determinado ponto e chegue em outro. A Bíblia não espera que a gente continue no mesmo ponto espiritual que começamos, com o mesmo conhecimento teológico, com a mesma capacidade, porque nós não vamos chegar ao ponto de conseguir discernir. Então, nós precisamos sim começar como uma criança recém-nascida, todos nós começamos assim, é base, é discipulado, a gente vai fomentando a verdade, colocando tijolo por tijolo da base teológica, mas se nós não dermos passos para o progresso, se nós não adquirirmos um coração ensinável e aquela verdade fizer parte da nossa vida, nós não vamos chegar no ponto de nos alimentar com alimento sólido. Nós não vamos chegar no ponto de discernir. Então a Bíblia nos diz, é preciso chegar na fase adulta, na fase do alimento sólido, para que a gente possa discernir. Por que muitos crentes não conseguem ter discernimento? Porque não avançaram para a fase de maturidade da sua vida espiritual. Porque continuam ainda ali com uma espécie de corpo mole na vida cristã, sem progredir, sem estudar, sem ouvir, sem conhecer, e aí não conseguem discernir. E eu já falei para os irmãos da diferença que existe do conhecimento dos fatos e do discernimento. São duas coisas diferentes. Então, a gente cresce, amadurece para que a gente chegue no ponto de conseguir esse discernimento. E é o que o autor de Hebreus está nos dizendo. Um exercício do crente espiritualmente maduro, cujas faculdades foram treinadas pela prática para distinguir o bem do mal. Em Romanos 14:1, texto que nós já temos estudado, livro de Romanos, capítulo 14, também é um chamado ao discernimento. Romanos 14:1 e os demais versículos aqui deste capítulo 14, o versículo diz: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, aqui é aquele texto que a gente já tem estudado a respeito de aceitar o fraco na fé
mas não com o propósito de meramente discutir opiniões. O propósito é que haja uma verdadeira comunhão. Eu já tenho dito para os irmãos que o livro de Romanos está tratando do relacionamento entre judeus e gentios. Como nós podemos unir no mesmo corpo, na mesma igreja, pessoas com pensamentos, costumes e tradições tão diferentes. Os judeus, até este ponto, até a chegada do Senhor Jesus Cristo, então, eles eram tratados como a nação de Deus, o povo de Deus. E agora surge a igreja, que inclui os judeus, mas também os gentios. É uma nova fase, um novo momento. Como eu posso lidar com o fraco na fé? Como eu posso lidar com o forte na fé? Isto, meus irmãos, não é uma questão de 1 mais 1 igual a 2. É preciso ter discernimento para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis. É preciso que a gente possa perceber momento de abnegar, momento de abrir mão de algumas coisas, momentos da gente não abrir mão. Isto, meus amados irmãos, a Bíblia nos chama a fazer, mas ela nos chama a exercitar o nosso discernimento. Quem não tem discernimento não consegue nem sequer se relacionar bem com as pessoas. Não consegue porque não tem esta perspectiva de que, às vezes, eu não posso ser legalista ao ponto de acreditar que o outro deve fazer exatamente o que eu faço, até porque eu não sou o padrão da fé de ninguém. O padrão da fé é a Bíblia. E aí eu preciso ter esta humildade, esta maturidade, para lidar com pessoas com pensamentos possíveis na Bíblia diferentes. Não é se abrir para todo e qualquer tipo de pensamento diferente. É para aquilo que a Bíblia realmente dá margem, para a gente ter diferenças, sem que isso atente ou ataque a ortodoxia, a teologia, de uma maneira direta. Então, o Henry Nouwen contribui bastante nesse sentido aqui do discernimento, quando ele nos mostra que é preciso desenvolver, crescer, amadurecer. Como eu faço isso? Através das disciplinas espirituais. Muito importante. O livro que eu tenho apresentado para os irmãos, o livro do John MacArthur, A Fé Imprudente, ele vai tratar um pouquinho a respeito de como nós podemos julgar os espíritos, padrões, objetivos, para que a gente possa ouvir, perceber algo e entender. Isso realmente é de Deus, isso realmente é de um espírito que não é proveniente das Escrituras. Quando você pensa no primeiro século, você tem um momento, um período de muita confusão. Esse período não foi um período fácil. O período, por exemplo, que envolvia o relacionamento dos judeus com os gentios. Se imagine como um judeu entrando na igreja. Até aquele momento, sendo o povo exclusivo de Deus. E a partir de agora, este lastro sendo aumentado. Então, toda uma nova perspectiva, toda uma nova maneira de perceber povo de Deus a partir do Pentecostes. Então, não foi fácil aquele momento. Além disso, nós vamos ter uma crise nesse momento aqui, que ela é proveniente de várias pessoas que queriam se passar por apóstolos, queriam ter autoridade apostólica e que estavam trazendo confusões para a igreja, ensinamentos estranhos, confusos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como uma igreja que está nascendo, começando, ela pode se defender de ataques tão grandes que são provenientes de grandes líderes naquela época. O próprio contexto cultural, toda a percepção filosófica que existia naquele período, então trouxe grandes desafios, enriqueceu o cristianismo, mas, por outro lado, também trouxe grandes desafios. Então,
Hoje nós olhamos para a nossa situação e às vezes tendemos a acreditar que nós estamos passando por grandes desafios, quando na realidade isto aconteceu durante os 2000 anos, sempre foi assim. A igreja nasceu em meio a desafios, a igreja nasceu tendo que aprender a discernir os espíritos, porque já naquele período existiam os falsos profetas, que o apóstolo Paulo por diversas vezes vai mencionar esse tipo de homem, esse tipo de líder que estava ali trazendo confusão e tentando acabar e dividir aquilo que estava começando. Então, John MacArthur nos alerta sobre isso. Com base nisso, nós vamos ter o apóstolo João escrevendo a primeira epístola, e um dos propósitos da primeira epístola são trazer para nós identificadores da ortodoxia. E, com base neste capítulo específico de 1 João 4, nós vamos conseguir ver princípios para que a gente possa discernir entre o que seria o Espírito de Deus agindo na igreja, o Espírito Santo, e os falsos espíritos. Então, esta carta de João é muito importante. Eu estive pregando recentemente numa quarta-feira que 3 grandes testes são levantados dentro desta carta. E no final da carta, você tem aquele texto polêmico que fala a respeito de pecados que são para a morte. E eu estive explicando por que João fala de pecados para a morte, inclusive dizendo que por estas tais pessoas nem sequer ore. Então elas estão condenadas, elas estão pecando aí de uma maneira para a morte. Quem estava no culto de oração lembra, e eu tive toda essa explicação para os irmãos. Então, antes do apóstolo estabelecer então esses sinais em 1 João 4, ele exorta os cristãos contra um excesso de credulidade, que nós poderíamos chamar inclusive de ingenuidade por parte da igreja. Ele nos diz: amados, não creiam em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se eles são de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Então, existia essas muitas falsificações, e João vai dizer: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nós precisamos ser menos ingênuos a respeito daquilo que nós vemos, ouvimos, porque existe muita falsificação. E por trás dos falsificadores existem espíritos demoníacos. Não é o Espírito de Deus que está ali, são falsos espíritos por trás de falsos profetas. Dar voz, abrir o coração, ser ingênuo em relação ao ensinamento dos falsos profetas vai trazer muito dano para a sua vida e para a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai acabar sendo confundida e vai acabar aí com muitos prejuízos. Então, essa é uma estratégia do diabo desde o primeiro século. Ele levanta igrejas que parecem igrejas, mas que na realidade estão ensinando doutrinas falsas. Levanta homens que parecem ser piedosos e líderes verdadeiros, mas na realidade são falsos profetas. E para resolver esse problema, João então vai escrever aí 1 João 4. Esses falsos profetas, eles fingem não apenas ter o Espírito de Deus, evidenciar dons extraordinários, mas também se mostram como pessoas amigas tanto de Deus quanto amiga das pessoas, eminentemente santas, se colocam à disposição, são simpáticas, são acessíveis às pessoas, e isso cativa muita gente, isso cativa muitas pessoas carentes por cuidado e acabam ali engodadas. Diante desse quadro aqui, João então quer mostrar quais são as evidências verdadeiras, as evidências distintivas
de uma obra do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, alguns sinais que nós podemos aprender aí em 1 João, capítulo 4, para que a gente possa fazer esse teste que João nos chama a respeito dos Espíritos. Primeiro, o Espírito Santo exalta o verdadeiro Cristo. Ele nos chama para testar os Espíritos, depois ele vai nos dar parâmetros e princípios para como fazer esse teste. Os versículos 2 e 3, aí de 1 João, capítulo 4. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. O John MacArthur traz isso para os nossos dias, porque naquela época estava nascendo o que nós conhecemos como gnosticismo. Era um gnosticismo que iria crescer bastante no 2º e 3º século, era uma heresia a respeito da identidade do Senhor Jesus Cristo. E trazendo para nós esse teste a respeito do verdadeiro Cristo, nós podemos pensar o seguinte: quando um ministério eleva o conhecimento e eleva a estima das pessoas pelo único e verdadeiro Jesus Cristo, que tem uma identidade histórica, nasceu de uma virgem, foi crucificado, se ele confirma esse ministério e estabelece suas mentes na verdade de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o Salvador dos homens, se essa é a ênfase do ensino, então nós temos aqui uma pista segura de que se trata do Espírito de Deus, que se trata do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem ao mundo para nos mostrar Jesus. É o ministério da iluminação, para que a gente conheça mais Jesus, para que a gente entenda mais Jesus. Os falsos espíritos, eles falam de Jesus, mas eles deturpam Jesus. Eles vão olhar para Jesus e vão dar ênfases erradas na pessoa de Jesus. Por mais que fale de Jesus, você não vai perceber a ênfase bíblica, teológica que deveria ter. Se o Espírito em ação vence de Cristo e os eleva a adorar a Ele, provavelmente você está diante do Espírito Santo de Deus. Quando você está num culto, numa igreja em que Jesus é o centro e você conhece mais dele, o ama mais, você o estima mais, você é convocado a o adorar mais, provavelmente você está diante da voz do Espírito de Deus agindo na igreja. Se este Espírito confirma sua mente na crença da história de Cristo, como ele apareceu em carne, você provavelmente está diante do Espírito Santo de Deus, porque Jesus, ele veio na história, ele veio do 1º século, ele se fez homem, ele encarnou. E quando nós temos a devida ênfase para conhecer a história deste homem, que passou 33 anos aproximadamente neste mundo e que revolucionou toda a história, nós estamos diante do Espírito Santo provavelmente. Se este Espírito os ensina que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus Pai para salvar pecadores, se revela que ele é o único Salvador e que os pecadores têm grande necessidade dele, de Jesus, provavelmente você está diante do Espírito de Deus. A ênfase de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e de que ninguém vai para o céu sem crer em Jesus Cristo, sem amar Jesus Cristo, sem se dobrar, sem adorar Jesus.
Este é o ensino do Espírito de Deus na Igreja de Cristo. Se gera nas pessoas pensamentos mais elevados e honrosos sobre Cristo do que as pessoas costumavam ter, se inclina suas afeições para Jesus, isso é um sinal seguro de que o Espírito que está falando é o Espírito Santo, o Espírito verdadeiro e o Espírito correto. Você precisa estar em uma comunidade, ouvindo mensagens, ouvindo ensinamentos que façam com que o teu coração se incendeie mais por Jesus. Você precisa amar Jesus mais a cada dia, a cada mês, a cada ano. Não pode ter um ensinamento que te mantém na apatia sobre Jesus. Então, é um ministério que te incentiva a conhecê-lo, a amá-lo, a servi-lo, a se aproximar dele. Este é o ministério do Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, testifica, deve ser aquele que o Espírito Santo testifica, deve ser aquele Jesus que apareceu em carne. Não outro Cristo fabricado pela imaginação em seu lugar. Os falsos espíritos, eles deturpam Jesus. Eles vão trazer ênfases em Jesus que faz com que a gente perca o centro do seu ministério, o centro da sua vontade. Por exemplo, nós podemos começar a ouvir falar de um Jesus Cristo místico, com características periféricas de Jesus. Nos nossos dias é muito comum começar a falar de Jesus, o Jesus pedagogo. E toda uma ênfase sobre a pedagogia de Jesus, e isso sendo trabalhado, e isso sendo incentivado. Sim, Jesus Cristo, ele tem práticas didáticas fantásticas. Certamente você pode aprender a ser um pedagogo melhor com Jesus, mas esse não é a ênfase do ministério de Jesus. Ele não veio para esse mundo para ser um pedagogo e te incentivar a ser pedagogo. Não foi para este processo. O Jesus social, muito enfatizado nos nossos dias, está em alta novamente. O Jesus social foi o Jesus do liberalismo teológico. Final do século XIX para o início do século XX, o cristianismo sofreu muito com o que a gente chama de uma deturpação da doutrina, chamada então de liberalismo teológico. Foi por isso que surgiu algo chamado fundamentalismo. O fundamentalismo é o antídoto, é o combate do liberalismo teológico. Então, o que acontece é que Jesus era falado, só que ele era um Jesus revolucionário. Ele era um Jesus social, ele era um Jesus político, ele era um Jesus econômico. Nesse sentido, Jesus foi completamente humanizado, perdendo a sua essência, perdendo, meus irmãos, a razão de ser do próprio Jesus. Então, Jesus não veio a este mundo para lutar por questões e causas sociais. Não veio. Jesus não veio para esse mundo para acabar com as opressões sociais deste mundo. Ele veio para esse mundo para salvar pecadores como eu e você, nos salvar de nós mesmos e do inferno. Foi para isso que Jesus veio. Então Jesus não veio para acabar machismo, para acabar feminismo, para desenvolver processos que possa conciliar esquerda com direita política, a revolução marxista, e ele veio para poder deflagrar no mundo uma revolução branca, uma revolução negra, nada disso. Estes são efeitos do bom evangelho. O bom evangelho, ele é como você lançar uma pedrinha no mar e as ondas, elas vão aí atingindo uma distância muito longa, muito grande. Mas a essência do evangelho é salvação da alma. Esta é a essência do evangelho. Quando uma igreja se volta para tudo e qualquer coisa, menos para a confrontação do pecado,
menos para dizer que você precisa de Jesus para ser salvo, menos para dizer que Jesus é o único e suficiente Salvador, de maneira aberta, categórica, objetiva. Essa igreja perdeu a essência de Jesus. Provavelmente não é o Espírito Santo trabalhando e enfatizando aquela obra de Jesus Cristo. Então tenham cuidado com isso. Então, livros e mais livros do Jesus terapeuta. Jesus não veio para esse mundo para te causar bem-estar, não. Às vezes, seguir Jesus causa mal-estar, dificuldade, luta, perseguição. Lembra que se perseguiram e odiaram Jesus, o que vão fazer com seus discípulos? Então, tenha cuidado com esse cristianismo terapeuta dos nossos dias, curativo dos nossos dias, onde Jesus, ele é colocado aí como aquele que veio para resolver teus problemas psicológicos. Isso não é o Jesus da Bíblia. Mas todos esses Jesus que nós estamos falando aqui, eles estiveram em alta durante a história e, vez por outra, voltam e acham um lugar no coração das pessoas. O que se perde de vista dentro desses movimentos, movimento curativo, terapêutico, social, educacional, o que se perde é a essência, é a ênfase de quem é Jesus. O verdadeiro Espírito de Deus dá testemunho do verdadeiro Jesus, aquele que é o Senhor e Salvador de nossa alma. O resto não importa. O diabo, ele se levanta contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos essa descrição na própria Bíblia. O diabo tem um ódio feroz de Cristo, de igrejas que proclamam a Cristo, de líderes que proclamam a pessoa de Cristo como deve ser proclamada. E o ódio de Satanás não é contra o Jesus terapêutico, pedagogo e social. O ódio é contra o Jesus salvador dos homens. Esse é o verdadeiro ódio de Satanás. Satanás odeia mortalmente a história e a doutrina da redenção, da salvação do homem. E, por isso, os falsos espíritos deturpam este tipo de ensinamento. É por isso que a gente vê cada vez menos confrontações de almas nas igrejas. Por isso que a gente vê cada vez mais propostas de bem-estar nas igrejas, nos ensinamentos. Por quê? Porque você pode falar de tudo, menos da redenção. E para falar da redenção, você precisa dizer quem é o homem e quem é Jesus. Por isso, a doutrina da redenção tem sido tida como uma doutrina que traz confusão, que a igreja não deveria trazer tanta ênfase assim. Se perdermos de vista a doutrina, perdermos a ênfase da salvação, o nosso Jesus perdeu completamente sua essência, sua função. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos atentar para esse tópico, o espírito que inclina os corações dos homens para amar a semente da mulher, tratando aqui de Gênesis 3, não é o espírito da serpente, que tem uma inimizade irreconciliável contra ela. Satanás odeia a Jesus e odeia a sua descendência. É como um leão que ruge ao nosso redor, buscando, tentando nos tragar, tentando nos devorar. Há uma batalha em que Satanás deseja destruir toda igreja séria, todo crente sério. Por isso nós precisamos de muita vigilância. O segundo princípio, o segundo teste, para cumprirmos aquilo que João está nos dizendo, teste os espíritos. Como nós podemos testar os espíritos? João, o Espírito Santo se opõe aos interesses de Satanás. Versículos 4 e 5 de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículos 4 e 5. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram o maligno, porque maior é aquele que está em vós, vocês, do que aqueles que estão no mundo.
Eles são do mundo, portanto, falam como se fosse do mundo e o mundo os ouve. Quando o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo está operando, agindo, ele vai, meus irmãos, agir contra os interesses do reino de Satanás. Ele vai agir tentando de todas as maneiras refrear o mal, o pecado, contra as concupiscências mundanas. Este é um sinal seguro de que o espírito verdadeiro está agindo e não um espírito falso. Em um contexto de igreja que convivo e os pecados não são afrontados, não são mencionados de púlpito, as pessoas podem pecar à vontade, pode sair do culto e ir para uma boate, como eu conheço igrejas no Brasil acontecendo e fazendo esse tipo de coisa. Esta não é, meus irmãos, uma igreja de Cristo. É duro dizer isso. Mas esse tipo de postura não é condizente com uma igreja de Cristo. Numa igreja de Cristo, você vai chegar e você vai pecar menos. Porque você vai ser confrontado. Porque você vai muitas vezes se sentir mal ouvindo aquela mensagem, vai para casa e vai refletir, vai repensar e vai dizer, eu não posso continuar vivendo assim. Eu não posso continuar mentindo do jeito que eu minto. Eu não posso continuar assistindo o que eu assisto, eu não posso continuar ouvindo o que eu escuto, eu não posso continuar fofocando, eu não posso continuar com esse coração amargo do jeito que está. Eu não posso continuar dando esse testemunho no meu trabalho, que é um testemunho de uma pessoa mundana. Eu não posso. Então, o Espírito Santo, ele promove santificação. Se não há um crescimento de santificação numa igreja, nós podemos questionar a obra e o agir do Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo que não está promovendo mais santidade na vida das pessoas? Que espírito é esse que está sendo ensinado, pregado, operando nas pessoas? O Espírito Santo, ele vai trazer certo peso na nossa consciência, ele vai trazer lágrimas aos nossos olhos, ele vai nos mostrar que podemos nos comprometer, ter mais apego às verdades, à obra dele, e vai fazer uma grande diferença na nossa vida. O que o apóstolo João quer dizer com o mundo, as coisas que estão no mundo? Nós aprendemos o que João está querendo dizer aí no capítulo 4, quando nós voltamos para o capítulo 2 de João. Lá no capítulo 2, ele vai nos esclarecer o que ele quer dizer com o mundo, com as coisas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas sim do mundo. Por mundo, então, o apóstolo evidentemente quer dizer tudo o que pertence ao interesse, ao reino do pecado. O termo compreende todas as corrupções, concupiscências dos homens, bem como todos aqueles atos e objetos pelos quais eles são gratificados. Então, quando nós pensamos a respeito da nossa posição para testar os espíritos, nós precisamos, meus irmãos, perceber no ensino, nas posturas, se de fato a intenção, a proposta é santificadora, é purificadora. Jesus Cristo morreu para nos purificar, para nos tornar santos. O Espírito Santo faz essa obra aí. Então, quando nós temos casos em igrejas que os pecados se multiplicam e a própria igreja não se posiciona, a própria igreja deixa aqueles pecados encobertos. Eu não estou falando de pecados simples, às vezes estou falando de pecados públicos mesmo. Estou falando de pecados que chocam até a sociedade. E a igreja fecha os olhos, parece que não está acontecendo nada. Não é o Espírito de Deus que está operando naquela igreja.
Não é o Espírito de Deus que opera numa igreja que não tem disciplina. Nós estamos em um contexto, nos nossos dias, de igrejas que não aceitam mais disciplina. Que é tido como não amoroso excluir um irmão que não se arrepende de suas práticas e quer viver daquela maneira. E o ensinamento é: deixa que Deus vai tratar. Deus trata através de uma igreja séria, através de crentes sérios. É assim que Deus trata. É assim que nós fazemos diferença nesse mundo, porque senão não vai ter diferença nenhuma do mundo e da igreja. Se na igreja eu posso cometer todo tipo de promiscuidade, concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e tudo aquilo é tratado como natural na igreja, então, meus amados irmãos, qual é a diferença da igreja para o mundo? Nenhuma. E o pior de tudo é que muitas vezes essa complacência da igreja evangélica no Brasil é inclusive com os hiperespirituais, com aqueles que demonstram dons espetaculares, estão fazendo curas maravilhosas, mas que não tem um mínimo de caráter na sua vida. Não tem nem resquícios de Deus na sua vida. Mas a igreja continua aplaudindo e exaltando coisas assim. Então, o Espírito Santo está num local onde há santidade, onde há purificação. Também podemos determinar com segurança que, pelo que o apóstolo diz, que tudo que diminui a estima das pessoas pelos prazeres, lucros e honras do mundo é de Deus. Se você faz parte de um ambiente, se você tem uma amizade, e essa amizade te ajuda a estimar menos os meus pecados, consumismo, prazeres, narcisismo, egoísmo, individualismo, esta pessoa é de Deus. Ela está agindo na sua vida pelo poder do Espírito Santo. Ela está te ajudando a se purificar. Da mesma maneira, meus irmãos, ensinos, ambientes que me ajudam a estimar menos aquilo que o mundo estima, aquilo que o mundo valoriza. E eu aprendo a amar mais algumas coisas e amar menos outras. E eu saio daquele ambiente querendo, de fato, deixar algumas coisas, abandonar outras coisas. Tudo que desvia seus corações de uma busca ansiosa por essas coisas é o agir do Espírito Santo. Se você tem metas, tem planos, tem sonhos e age na luta, na busca daquilo com muita força, com uma força da tua alma, se você fizer parte de uma igreja séria, tiver amizades sérias, relacionamentos sérios, aquelas pessoas vão te fazer repensar esse tipo de sonho e de desejo, porque nós estamos nesse mundo com uma missão. Sim, nós precisamos de dinheiro. Deus não é contra as pessoas que prosperam e enriquecem. É Deus quem nos faz prosperar. É Deus quem abre portas. É Deus quem nos dá capacitação. E amém por isso. Usufrua. Eclesiastes diz isso. Olha, usufrua do que Deus te deu. Aproveite. É uma porção boa da vida. Faz parte. A vida já é tão dura, tão difícil. A gente precisa aproveitar mesmo algumas coisas da nossa vida, com prudência. Lembra que a Eclesiastes chega no final dizendo: aproveite, lembrando que no final de tudo você prestará contas a Deus por tudo que você fez. Aproveite sem excessos, mas é assim mesmo. Mas quando a minha busca por aquilo dali se torna o centro da minha vida, se torna meu tudo, eu preciso de um ambiente, de um lugar, de relacionamentos que me coloquem os olhos na cruz, em Cristo, que me redirecionem. E não que me impulsione mais e mais para a lucratividade, para o comércio. Não, mas que tire os meus olhos dali e me diga: a tua pátria celestial é outra. Que adianta acumular tesouros na terra onde a ferrugem corrói? Acumula tesouros no céu. Esse tipo de ensinamento, ele vem para o nosso coração para nos desequilibrar
e reequilibrar, para nos colocar na posição correta, e isso é muito importante. Tudo o que os envolve em uma preocupação devida sobre a eternidade e os faz buscar sinceramente o reino de Deus e a sua justiça é de Deus. Aquilo que te faz amar o reino, aquilo que te faz pensar mais na eternidade, pensar mais na glória, pensar mais na pátria celestial, é o que o Espírito Santo faz. O que quer que os convença do horror do pecado, da culpa que ele traz e da miséria a qual ele expõe, deve ser o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, o Espírito de Deus trata o pecado como horroroso, como fétido. Ele não trata o pecado como um bichinho de estimação, como algo simples, algo qualquer. O Espírito de Deus trata o pecado como um ato que levou Jesus Cristo à cruz, algo horrendo. Então, eu não posso estar em um ambiente onde eu estou pecando ou digo que estou pecando e aquilo é tratado com uma naturalidade. Não, não é natural. O que você está fazendo é terrível, é grande. Então, a gente precisa se aproximar desse tipo de perspectiva. Essa perspectiva foi muito forte nos puritanos. Então, se você estudar o quanto os puritanos falaram do pecado horrendo, da grandeza do pecado, e os nossos dias estão vazios desse tipo de ensinamento. Então, é simplesmente o que você quer, o que você deseja. Meus irmãos, isso não é do Espírito. O Espírito Santo nos mostra o quanto o pecado é horrível, nos faz ter ânsia de vômito pelo pecado. É isso mesmo. Não se deve supor que Satanás convenceria os homens do pecado ou despertaria a consciência dos homens para não pecar. É do interesse diabólico que o homem peca, não importa o que ele faça. Embalar a consciência adormecida e mantê-la quieta. É desejo de Satanás que a nossa consciência esteja cauterizada, que nós possamos pecar sem peso, sem dor na consciência. A obra do Espírito Santo é justamente deixar a tua consciência sensível. Por isso que eu já tenho dito aqui na igreja que crentes sofrem mais do que descrentes. Nós temos todos os motivos para sermos mais felizes do que qualquer descrente. Nós temos Cristo. Ele veio, pagou o preço que nós não poderíamos pagar na cruz e nos deu a eternidade. Meus amados irmãos, nada neste mundo pode se comparar com essa dádiva que você tem e que eu tenho sem mérito. Se isso não traz felicidade e prazer para a tua alma, você está doente espiritualmente. Sua cabeça está nesse mundo. Você está focado apenas nas coisas que acontecem na sua rotina. Você tem que parar um pouco, olhar para a grandeza do que Deus realizou por nós. Por outro lado, nós também temos todos os motivos para sermos mais tristes do que os incrédulos. Por quê? Porque nós sentimos o pecado de maneira que eles não sentem. Por isso que alguns acabam achando que são até incrédulos. Pastor, eu acho que eu sou incrédulo porque assim, eu olho para o pecado e aquilo. É porque você é crente que o pecado dói. É porque você é crente que isso te machuca tanto. É porque quanto mais próximo você estiver de Deus, da santidade dele, da luz dele, mais você enxerga as trevas. Mais você vai perceber quem você é, mais dói. Então não é fácil estar próximo de Deus. Não é fácil conviver na presença santa do Senhor. Nós precisamos dele para isso, da misericórdia dele para isso. Mas, meus amados irmãos, o agir do Espírito Santo é um agir que faz com que as nossas consciências estejam sensíveis para o mal. Sensíveis para o pecado. Você vem para a igreja, sai da igreja e está mais sensível para o mal. Você vai fazer algo e você, opa, isso aqui eu não deveria fazer, isso aqui está errado.
Então, se você está em relacionamentos, em ambientes que fomentam mais o pecado, que faz com que a tua consciência esteja mais cauterizada, corra daí. Saia urgentemente desse meio. Não é o Espírito de Deus que está agindo aí de forma alguma. O Espírito de Deus deixa a minha consciência mais sensível para o pecado, me alerta justamente para que eu não cometa aquele tipo de pecado. Então perceba que quando João nos direciona a respeito de testar os espíritos, não é algo tão subjetivo assim. Ah, vamos testar os espíritos. Mas como, João? João diz, eu vou lhe dizer. Continue lendo. Você só leu o versículo 1. Continue lendo que você vai ver como testar os espíritos. Nós vimos duas maneiras de testar os espíritos. Quais foram? Tem umas 3, mas a gente vai ver só na próxima aula. Quais foram as duas maneiras? Amém. O Espírito Santo faz com que a gente aprenda mais de Cristo, ame mais a Cristo, adore mais a Cristo. É isso aí. Segundo, o Espírito Santo se opõe aos interesses de Satanás e do mundo. E aqui nós começamos a discernir entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo, os falsos espíritos. Ok, na próxima aula a gente vai continuar, tem mais 3 princípios aí. Você pode fazer esse exercício em casa. A gente foi até o versículo 5. Você pode continuar lendo João capítulo 4, e tentar descobrir por si só os outros 3 princípios. Então, quais são os outros 3 testes que João nos dá para a gente poder testar os espíritos? Aí na próxima aula, quem sabe você consegue acertar aí os 3, né? Se você acertar os 3, você pode me falar depois que eu te dou um chocolate. Ok. Faltam 3, são 5. Eu dei 2, né? Faltam 3. Ok, meus amados, alguma pergunta, alguma colaboração que os irmãos querem dar, algum comentário, pode ficar à vontade. Levanta a sua mão que eu te dou a palavra. Alguém? Irmã Rafa? Uhum. Uhum. Exato. Exato. Uhum. Uhum. Muito bem, isso mesmo. Mais alguém? Então vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar para a gente encerrar esse momento. Gratos ao nosso Deus, e já vamos estar orando pelo nosso culto hoje à noite. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor é bom e não nos deixaria sem princípios claros e objetivos para percebermos o agir do Teu Espírito. O Senhor não esperaria que a Tua igreja estivesse julgando na completa subjetividade. Mas o Senhor nos deu um texto, o Senhor nos deu a Bíblia, para que a gente pudesse testar os espíritos. Nos nossos dias, Senhor, até testar os espíritos tem sido condenável.
por alguns líderes e igrejas. Um ensino tão claro, tão direto, já nos mostra o quanto, ó Deus, há um distanciamento da tua palavra. Ó Deus, pedimos que nós possamos, nesta igreja, continuar enfatizando a pessoa do Senhor Jesus. O Jesus verdadeiro, como ele é revelado nas Escrituras. Que nós possamos amar mais esse Jesus. Derrama, Senhor, do teu amor no nosso coração, para que nós possamos te amar ainda mais. Porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Suplicamos ao Senhor que o nosso coração esteja voltado para ti, que nós possamos ter profundos afetos pelo Senhor, que nós possamos conhecer muito bem quem é o nosso Salvador, que essa igreja continue cumprindo esta missão. Também te suplicamos, ó Deus, que os nossos relacionamentos, amizades, companheirismo, igrejas, não sejam ambientes que fomentam o pecado, que normatizam ou naturalizam a prática que o Senhor abomina. Não nos permite estar próximos de pessoas que nos incentivam a pecar. Coloca do nosso lado teus servos e servas que nos ajudem a ter uma vida de santidade, que nos corrijam quando for necessário, que nos corrijam com brandura, com amor, visando o nosso bem, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Ó Deus, que o pecado nunca venha a ser tratado nessa igreja como algo simples e qualquer. Que sejamos sóbrios em relação aos nossos hábitos, práticas, que possamos agir com misericórdia uns com os outros, que não possamos, ó Deus, ser carrascos uns dos outros, porque o Senhor mesmo veio ao mundo para nos salvar, que possamos sempre buscar transformar, dar a nossa destra de comunhão para crescimento e maturidade, mas que não possamos ser reféns, ó Deus, de práticas que o Senhor abomina. Estarmos aqui, Senhor, nessa igreja, colocando debaixo do tapete aquilo, ó Deus, que vai em algum momento feder. Nós não estamos aqui, Senhor, para multiplicar imundícia. Nós estamos aqui para sermos santos como o Senhor é santo. Nos ajuda nisso. Dá a nós discernimento, porque quando a igreja cresce em santidade, é sinal de que teu Espírito está agindo grandiosamente na igreja. Promove essa santidade que precisamos.